Fala, meu jovem, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Maratona Saeb 2025. Eu sou o professor Lucas Semani e nessa aula a gente vai falar de uma coisa muito boa, que é sequências, progressões, tanto aritmética quanto geométrica. Nessa aula eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para tirar 10 e gabaritar em qualquer prova que você vá fazer. Lembrando que é importante que você acerte todas as questões lá na sua prova do Saeb. Assistiu nossa aula, prestou atenção, ficou ligadão, você vai ficar fera e vai gabaritar. Daqui a pouco você está ensinando o seu coleguinha a gabaritar também nas provas aí envolvendo progressões. Vem comigo que eu vou te ensinar como é que se faz. Como eu falei, nós vamos aprender, nós iremos estudar sobre progressões, tá? Tanto aritmética quanto geométrica, conhecidas como PA e PG. Vamos lá. Nós temos aqui, pessoal, de um lado, nós temos algumas fórmulas sobre progressão aritmética e do outro nós temos algumas fórmulas sobre progressão geométrica. Lembrando que elas tratam ali das mesmas coisas, essas fórmulas, porém, cada uma tem sua característica, cada uma tem sua peculiaridade. Vou começar primeiro apresentando a diferença entre PA e PG. No caso da PA, nós teremos uma sequência numérica onde, de um termo para o outro, nós adicionamos, ou seja, a gente soma um valor fixo. Nós temos o primeiro termo lá que não tem qualquer alteração. Após o primeiro termo, nós iremos somá-lo com uma razão, que é um valor fixo, e o resultado dessa soma traz para a gente o segundo termo. E o terceiro termo, como é que faz? A gente pega o segundo termo, soma com esse mesmo valor da razão e o resultado será o nosso terceiro termo. E assim, sucessivamente, a depender da quantidade de elementos que a gente precise. E no caso da progressão geométrica, como é que funciona? É bem simples. Quando a gente fala de progressão geométrica, a gente está falando que de um termo para o outro está ocorrendo uma multiplicação. E essa multiplicação é feita com base em um valor fixo. É uma constante que a gente diz, ok? Ou seja, nós temos lá também o nosso primeiro termo sem qualquer alteração. E após o primeiro termo, nós iremos multiplicá-lo por essa razão, tá? A gente multiplica. O resultado desse produto retorna para a gente o termo 2. E para o terceiro termo, a gente multiplica o segundo termo, tá? Por essa mesma razão e obtemos o terceiro termo. E assim sucessivamente. Aprenderam a diferença? Na PA a gente soma, na PG a gente multiplica e sempre pelo mesmo valor, ok? A gente pega o termo anterior e vai fazendo essas operações, ou de soma ou de multiplicação, para que se obtenha os próximos elementos da sequência. Tranquilo? Vocês já estão vendo aqui algumas fórmulas sobre a PA e sobre a PG. Vem comigo que eu vou te ensinar a explicar direitinho o que cada uma quer dizer. Vou começar então aqui com a PA. Nós temos a razão. Imaginem que nós temos lá a nossa sequência e a gente precisa calcular a razão dessa sequência. O que é que a gente faz? A gente vai escolher um termo qualquer a partir do segundo termo e iremos subtrair dele o termo imediatamente anterior. Ou seja, se eu escolher o 10º termo, eu tenho que fazer A10 menos A9. O resultado dessa operação retorna para a gente a nossa razão, ok? Bom, termo geral. O que é o termo geral? O termo geral, pessoal, é a fórmula utilizada para que a gente calcule um elemento específico dessa sequência sem que a gente precise calcular todos os termos anteriores a ele. Ou seja, eu tenho uma sequência aqui que eu conheço os 10 primeiros termos. Imaginem aí que eu quero calcular o 100º termo. Será que eu vou ter que calcular todos os 99 termos anteriores? Negativo. A gente vai utilizar a fórmula do termo geral e pronto. Chegamos no elemento específico que a gente queria. Pessoal, só uma informação.
esse N aqui diz respeito à posição do termo. A1 é o primeiro termo, o N aqui é o mesmo valor daqui, e esse R grandão aqui, ó, como vocês devem ter percebido, é a razão. Ou seja, o termo geral, que a gente chama de AN, é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Tranquilo? Ó, termo médio. Imaginem aí que nós temos 3 termos consecutivos. Exemplo, A10, A11 e A12. Só que aí a gente não conhece qual que é o valor do termo A12, mas a gente sabe o valor do termo A10 e do termo... Perdão, a gente não conhece o valor do termo A11. Lembram, ó? A10, A11 e A12? Então a gente não conhece o A11. A gente quer conhecer o valor dele, mas a gente sabe o valor de A10 e de A12. O que a gente vai fazer? A gente vai somar os dois termos das extremidades. Nesse caso seria A10 mais A12, divide esse valor por 2, e aí a gente encontra o termo do meio. No caso, a gente teria determinado o valor de A11, ok? Guardem essa informação. Termo médio, a gente tem 3 termos consecutivos, nós não conhecemos o valor do meio, mas a gente conhece os valores das extremidades. Isso é suficiente para determinar o valor do meio. Ó, soma. Quando a gente fala em soma, nós temos 2 tipos, a soma finita e a soma infinita. Nesse caso, a gente vai trabalhar só com a finita. Tranquilo? Observe o seguinte, a soma dos termos de uma PA pode ser calculada por, a gente chama essa soma de S de N. S de N é igual a 1 mais AN vezes N, tudo isso dividido por 2. Pessoal, esse daqui é o primeiro termo, A1. AN é o último termo da sequência que a gente está somando. Esse N aqui é a quantidade de elementos que nós estamos somando. No final de tudo, divide por 2 e a gente conseguiu encontrar a soma dos nossos elementos, ok? Vamos agora para PG. Falando em razão, no caso da progressão geométrica, a gente vai escolher um termo qualquer a partir do segundo e vamos dividi-lo pelo termo anterior, ok? Então, pessoal, escolhi esse termo, dividi ele pelo termo anterior, encontrei a minha razão, ok? Termo geral, mesmo princípio de PA, ok? Se eu quiser calcular o 100º termo lá, eu vou calcular os 99 anteriores? Negativo. O que a gente vai fazer é isso daqui, ó, utilizar a fórmula do termo geral. A gente lê da seguinte maneira, AN é igual a 1 vezes Q, que é a razão da PG, vezes Q elevado a N menos 1, ok? N menos 1, pessoal, fica lá no expoente, como vocês estão vendo. Fiz esse cálculo, eu consigo calcular o termo que eu bem desejar. É claro que eu preciso conhecer a posição do termo, isso vai ficar evidente. O primeiro termo, que é o A1, e também a razão dessa progressão. Se eu não conhecer algum desses elementos, fica mais difícil. E o termo médio de uma PG? Aqui na PA, a gente soma os termos das extremidades e divide por 2. No caso da PG, a gente vai multiplicar os termos das extremidades e calcular a raiz dessa multiplicação. Ó, imagine lá que a gente conhece o 20º termo, o 21º e o 22º, A20, A21 e A22. Mas a gente não sabe qual que é o valor do termo A21, o termo do meio. Eu só sei o valor do termo A20 e do termo A22. Isso para mim é o suficiente. Vou multiplicar então A20 vezes A22, vou calcular a raiz dessa multiplicação e pronto, determinamos o valor do termo A21. É bem tranquilo, tá, pessoal? Eu trouxe outro exemplo diferente do que está aqui na imagem, para que vocês vejam que não é limitado aos termos A1, A2 e A3. Funciona
para qualquer trio de termos, ok? E no caso da soma, aqui é bem tranquilo também, ó. A soma, nós também teremos infinita e finita. Porém, para a gente, só faz sentido o estudo dessa daqui, ó, por enquanto, tá? Soma finita, ou seja, a gente vai somar uma quantidade limitada, uma pequena quantidade de termos. A gente lê da seguinte maneira, ó, a soma dos enésimos termos, ou seja, S de N, tá? S de N é igual a A1 vezes a razão, que é Q, elevado a N. Aí você pega essa potência e subtrai 1 dela, tá? Esse menos 1 não é no expoente. A gente tem Q, sim, pessoal, ó, Q elevado a N menos 1, tá? É isso daqui que a gente tem. Pronto, fiz essa multiplicação. Aqui no denominador eu vou ter somente o Q menos 1, que é a razão. Tranquilo? Bom, espero que vocês tenham prestado bastante atenção, pessoal, porque em algum momento a gente pode precisar usar cada uma dessas fórmulas. Imagine aí que você tem uma situação específica, mas que não dá para resolver assim de modo tão imediato. Vou ter que lembrar das fórmulas. Então, eu preciso guardar isso muito bem na minha cabeça. Decora, é para decorar mesmo. Porque chega lá na hora, você vai precisar usar a fórmula. Você vai adivinhar essa fórmula? Não. A gente não adivinha nada na matemática. A gente utiliza os argumentos, as ferramentas que a matemática dá para a gente. Nós temos aqui várias ferramentas, tanto para PA quanto para PG. Tranquilo? Guardou a informação? Anotou direitinho? Vamos agora, então, testar essas habilidades. E aí, se você não tiver 100% com suas habilidades, presta atenção na minha resolução. Você vai ficar fera, vai ficar 10 aí no estudo de sequências, PA e PG. Bora lá? Eu tenho uma questão para vocês resolverem dentro de 2 minutinhos. Façam a leitura direitinho, tá? Identifique o que vocês vão utilizar, se uma PA ou se uma PG. Depois deixem a resposta nos nossos comentários, ok? Podem começar. E aí, jovem gafanhoto, deu conta de responder?
Sim, deixa aqui nos nossos comentários. Se não, presta atenção para que você fique fera. Vem comigo que eu vou te ensinar. Vamos lá fazer a leitura. Ó. Carla fez uma torre com cubos de madeira. No desenho abaixo está representado alguns cubos da parte de cima dessa torre. Quantos cubos tem a base da torre de Carla, sabendo que ela tem 10 andares? E aí, pessoal, a gente sabe que a gente começa a construir pela base, né? Então, assim, Carla foi construindo, colocando cubinhos desde a base até chegar aqui em cima, tá? E com base, né, no topo dessa torre, a gente consegue responder a nossa questão. Vamos lá. Ó, a gente precisa identificar primeiro, eu tenho uma PA ou uma PG? E aí, conseguiu identificar? Diz aí para mim. Ó, notem que de um andar para o outro está aumentando uma certa quantidade de cubinhos. Ó. Do primeiro andar aqui para o segundo, aumentou 2 unidades. Foram somadas 2 unidades. Do segundo para o terceiro, somaram 2 unidades novamente. Foi preciso colocar mais 2 cubinhos, ou seja, se eu estou somando de um elemento para o outro, de um andar para o outro, então nós temos uma PA, tá bom? É isso que a gente tem, uma PA. Bom, se eu tenho uma PA, eu preciso de algumas informações. Eu preciso da razão, eu preciso do meu primeiro termo, tá? E aí a questão pergunta para a gente... quantos cubos terá na base, aqui, ó, quantos cubos nós teremos na base dessa torre? Ou seja, se a torre tem 10 andares, a base a gente vai chamar de A10. Vou colocar aqui embaixo, tá, pessoal? O A10. Como é que a gente determina o valor desse termo? Ó, bora lá. Temos aqui o A10. Qual que é a razão dessa progressão? 2, né, pessoal? Aqui, ó, é o valor que está sendo somado de um andar para o outro. 2. Então, aqui eu já conheço a razão. É uma PA de razão 2. Qual que é o primeiro termo dessa sequência? Está aqui, ó, o primeiro cubinho, o cubinho lá de cima. Nós temos aqui no topo um cubinho, no andar abaixo a gente tem 3 cubinhos, no próximo a gente tem 5 e assim sucessivamente. Então, nosso primeiro elemento é 1. Pronto, com base nisso daqui a gente consegue determinar, ok? Lembra aí, ó, vamos calcular o A10. Vocês se lembram qual que é a fórmula do termo geral? Ou seja, como é que a gente calcula o AN? AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. E aí, pessoal, a gente conhece tudo. A gente conhece qual que é o valor do primeiro termo, a gente conhece o valor de N, que vai ser 10, e a gente conhece o valor da razão. Ó. Então, A10 vai ser igual a A1, que vale 1 mais o N, que vale 10, ó, esse mesmo valor daqui, ele aparece aqui, menos 1, vezes a nossa razão, que é 2. Ó, aí o que a gente vai ter? A gente vai ter que A10 é igual, aqui, ó, 1, a gente repete, mais 10 menos 1, 9, tá? 9 vezes 2. Quanto que é 9 vezes 2, pessoal? Vou colocar aqui mais à frente, A10. Então, eu vou ter 1 mais 9 vezes 2, 18. O que eu posso concluir? Que lá na base da torre, que é o 10º elemento, nós teremos um total de, aqui, ó, 19 cubinhos, tá? Qual que é o nosso gabarito, então? Alternativa C. E aí, pessoal, viram como que é tranquilo fazer esse tipo de cálculo? Olhei para a questão, observei os detalhes mínimos, as informações mínimas, pronto. Aquela informação que está na cara da gente, tu olha assim para a questão falando, é que eu já sei que de um andar para o outro está aumentando 2 unidades,
Se está sendo somado, então é uma PA, porque se fosse uma P gera multiplicando, e ali não está multiplicando nada, está só somando. Bom, se está aumentando 2 unidades, então já conheço a minha razão, já sei qual que é o meu primeiro elemento, vou lembrar da fórmula que eu decorei e vou aplicar os valores. Pronto. Tá bom? Os cálculos aí vocês dominam, que eu sei que vocês são fera. Bom, agora que vocês já viram esse exemplo, nós temos uma segunda questão para que vocês façam a resolução. Ela também é bem tranquila, talvez mais tranquila que a anterior. Podem começar, 2 minutinhos. Boa sorte. Essa daqui é para você que é atleta e treina bastante, né? Faz lá sua caminhada, sua corrida, sua natação, joga seu futebol. Algum esporte tem que fazer, né? E beber muita água também. Lembre-se disso. Pessoal, vamos lá. O item está falando o seguinte: tem um atleta de alto rendimento. Por ele ser de alto rendimento, ele tem sempre que estar melhorando o seu treino, sempre deixando o treino mais pesado para que ele fique mais resistente. Vamos lá. A informação que a gente tem é a seguinte: olha, no primeiro dia ele nadou 50 metros, tá? E a cada dia que se passar, ele tem que nadar o dobro do que ele nadou no dia anterior. Aí a questão quer saber o seguinte: no 6º dia de treinamento, ele nadou quantos metros? E aí, você conseguiu responder? Quantos metros que ele nadou no 6º dia? No primeiro dia foi 50, no segundo dia foi quanto? No terceiro, no quarto, no quinto e lá no 6º. Quantos metros ele teve que nadar? E aí, bora lá determinar? Ó, pessoal, é o seguinte. Aqui a gente tem uma informação que ajudará bastante, ó. Essa fórmula vai dizer pra gente quantos metros que ele nadou lá no 6º dia diretamente. Eu não vou precisar calcular quanto ele nadou no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto. Eu vou direto para o 6º dia. Lá no 6º dia, ele nadou quantos metros? É isso que a gente vai fazer. Mas para isso, a gente vai precisar primeiro determinar qual que é o A1. Qual que é o primeiro termo dessa sequência? Aqui, né, pessoal? Ó, 50. Está dizendo o que aqui? No primeiro dia. Ou seja, se a gente fosse colocar em uma sequência, o primeiro elemento seria 50. Portanto, A1 é igual a 50. Tá aqui, ó. Pronto. Agora é só substituir, ó. A gente não quer determinar o A6, quanto que ele vale?
Vamos usar aqui a nossa fórmula, ó. AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. É isso aí que a gente vai fazer. Vem aqui comigo, ó. No lugar de N, eu vou colocar 6 aqui, tá vendo? Então vamos lá, ó. A 6 é igual a 1, que vale 50, vezes. Qual que é a nossa razão? Conseguiu identificar? É 2, né, pessoal? Se de um dia para o outro ele tem que nadar o dobro, ó, sempre num programa de condicionamento físico, o atleta nada sempre o dobro da distância completada no dia anterior. Ou seja, o Q aqui pra gente, eu vou anotar no cantinho aqui, ó. O Q aqui é igual a 2, porque a gente vai multiplicar a quantidade de metros nadados no dia anterior por 2 para saber quantos metros ele tem que nadar naquele determinado dia, correto? Então vamos lá, ó. No lugar de Q a gente coloca 2, no lugar de N a gente coloca 6 menos 1. Então aqui a gente vai ter, ó, 50 vezes 2 elevado a 6 menos 1 é igual a 50 vezes 2 elevado a 5. 2 elevado a 5, pessoal, é quanto? Consegue dizer para mim? Aqui, ó. Quanto que é 2 elevado a 5? 32, exatamente, ó. É esse valorzinho aqui que a gente tem, ó. 32. Ok. Vamos então aqui, ó. O A6, que é a quantidade de metros que ele nadou lá no sexto dia, vai ser igual a 50 vezes 32. Esse daqui eu duvido você dizer quanto que é. 50 vezes 32. Conseguiu? Exatamente, pessoal, ó. 1.600. Essa quantidade de metros que o atleta vai ter que nadar lá no sexto dia, ó, gabarito, alternativa E. Bom, essa daqui foi tranquilinha demais de se resolver, né? Só não pode fazer igual o professor e deixar a razão por último. Tem que identificar o primeiro termo e a razão também. Mas a razão estava evidente, né? Se de um dia para o outro ele tem que nadar o dobro é multiplicar por 2. Pronto, já encontrei a minha razão. Pessoal, nós temos aqui agora esse último item. Vocês também vão ter 2 minutinhos para resolvê-lo. Logo, logo a gente volta com a resolução.
E aí, pessoal, essa daqui tá do jeito que a gente gosta, matemática pura. Já tem todas as informações, é só fazer a aplicação lá na fórmula. Vamos lá? Ó, numa PA, qualquer termo pode ser calculado pela fórmula AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Considere uma PA que tenha razão 3 negativo e o primeiro termo 10 negativo. O 37º termo, o A37, desta PA é... Como é que a gente vai determinar, então, o 37º termo dessa PA? Ó, no lugar de N, a gente vai pegar essa fórmula aqui, ó, do enésimo termo, A1 mais N menos 1 vezes R, e vai substituir os valores que a gente tem, ó. No lugar de N eu vou colocar 37, então vamos lá, ó. A37 tem que ser igual. No lugar de A1 eu coloco 10 negativo, ó, 10 negativo, mais, no lugar de N, 37, N menos 1, e no lugar da razão a gente coloca 3 negativo. Muito número negativo, muita coisa, calma, respira, olha com atenção que dá certo. Vamos lá. A37 vai ser igual, ó, 10 negativo mais, a gente coloca aqui, ó, 37 menos 1, 36, vezes 3 negativo. A gente faz primeiro essa operação aqui, tá, pessoal? 36 vezes 3 negativo dá quanto? Vamos lá, ó. Tá com dificuldade? Faz o seguinte, 3 vezes 30 dá quanto? 90. 3 vezes 6 dá quanto? 18. O que a gente vai ter, então, se a gente somar os dois? 90 mais 18, 108. A gente vai ter o seguinte, A37 igual 10 negativo mais, ó, esse sinal de menos aqui, ele vai ficar dentro do parêntese, ó. Quase que eu esqueço o sinal, pessoal. Não pode, ó. Vamos lá. Menos, do menos 3, 108. 10 negativo mais 108 negativo dá quanto? Vamos lá. Se eu estou devendo R$10 na lojinha lá no mercadinho da esquina, eu vou lá e faço uma compra de R$108 fiado. Eu já estava devendo 10, peguei mais 108 fiado. Quanto que eu estou devendo no total agora? Ó, eu vou ter então que A37 é igual. Estou devendo 10, fiquei devendo mais 108, vou ficar devendo no total R$118. Encontramos então aí o valor do nosso 37º termo, gabarito, alternativa A. Essa daqui foi bem mais fácil que as outras, né, pessoal? A gente já tinha tudo que a gente precisava. O difícil aí foi só fazer esse joguinho de sinais. Mas aí vocês treinam mais para ficar fera, porque aprender o difícil, chega lá vai errar no joguinho de sinal? Não pode, né? Bom, fique atento, preste atenção e estude bastante, tá? Não deixe a desejar. Foi um prazer estar com vocês nessa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.